O consumo desregulado de melatonina cresce entre os brasileiros durante a pandemia. 55% das pessoas alegaram sofrer uma piora no sono. No meu Instagram, isso foi ainda mais significativo. Mas o que é melatonina? Já pensou em tomar ou conhece alguém que toma? Em quais casos pode ser positivo? Fica comigo que o papo hoje é bom e a gente vai falar tudo sobre melatonina. Então vamos para as fontes aqui. Eu peguei bastante coisa, fiz muitas leituras, muitos estudos. Eu já tinha conhecimento no assunto, mas eu me aprofundei ainda mais em fontes excelentes, como Dave Asprey, Michael Breus, Padalino, que é um médico biohacker do Brasil. Samuel Delelache também é um médico que faz vídeos no YouTube sobre bioquímica muito bon também. Nootropics Expert também é um site que eu leio bastante. Tem várias fontes qualificadas, além, é claro, de artigos científicos sobre melatonina, que é um dos medicamentos, digamos assim, para o sono mais estudados na atualidade. Então vamos direto para o conteúdo, tem bastante coisa aqui, bastante informação, mas antes disso, deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no canal se não é inscrito e para me acompanhar, eu também tenho um canal no Telegram que eu mando áudios exclusivos lá. Então, se tu quiser seguir se aprofundando sobre conteúdos de otimização de sono, energia, performance mental, me acompanha lá no Telegram, que tem bastante conteúdo bem interessante também, tá? Vamos falar sobre melatonina, então. O que é essa tal de melatonina? É um hormônio do sono, ou também conhecido como hormônio da escuridão, porque ela é sintetizada no nosso corpo quando a gente não tem luz, tá? Então, ela é produzida pela glândula pineal, todo hormônio é produzido por uma glândula e o hormônio é uma espécie de mensageiro, então ele fica andando pelo corpo e fiscalizando algumas funções do corpo e transmite mensagens com determinadas funções e a melatonina também não é diferente, tá? Ela é necessária para um sono contínuo e reparador, então é um hormônio natural que a gente produz e conforme ela cresce no nosso corpo, ela vai estimulando um sono contínuo e reparador. Inclusive, ela estimula bastante o sono REM, tá? Ela é hidro e lipossolúvel, ou seja, ela é solúvel em gorduras e em água. E isso torna ela possível caminhar por todo o corpo, então ela está presente em todo o nosso corpo, tá? Como sangue, saliva, urina, pulmões, cérebro, ossos, entre outros, ela está presente em muitos lugares do nosso corpo, tá? Quais são as funções? E as funções são várias, tá? Eu diria que ela é uma espécie de general do exército que vai lá, fica caminhando pelo corpo e fica fiscalizando lá. Então, durante o dia, a gente sofre uma série de inflamações naturais no nosso corpo e durante a noite a melatonina vai passando por cada pedaço do corpo e fiscalizando e falando, essa célula aqui está precisando de reparação. Quem é o responsável por isso? E ela vai lá e dá ordens indiretas, tá? Então, primeira função fiscal do corpo. Então, ela dá ordens de regeneração onde é necessário, tá? Segunda função, mensageiro circadiano. E eu comentei no início que ela é o hormônio da escuridão. Por que é o hormônio da escuridão? Então, esse é o gráfico da produção de melatonina no corpo, tá? Então, lá pelas 6 horas da manhã, quando a gente acorda, ela baixa, tá? Então, quanto mais baixa ela tá, menos estimulação ao sono a gente tem. E aí, lá pelo meio-dia, ela sofre um aumento de novo, tá? Esse gráfico não está mostrando exatamente, mas é por isso que a gente sofre, a gente tem um pouco de sono e de cansaço após o almoço, que ela dá uma subida de novo aqui, natural. Isso é genético, biológico, tá? Não tem como fazer nada para interferir isso. Aliás, tu até pode sair na rua pegar sol, que vai baixar essa produção natural, tá? Durante a noite, quando o sol se põe e a gente para de absorver luz, na teoria, né? Ela sobe de novo e lá pelas 4 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã, ela tá no pico máximo e é lá que ela tá atuando no nosso corpo na regeneração. Um dos pontos importantes que a gente fala que o sono é tão importante é por causa da melatonina, que a gente está em altos níveis de melatonina no corpo e a melatonina está lá regenerando e fazendo funções importantes, tá? Então, quando a gente fala sobre um bom sono e um alto nível de melatonina, essas duas coisas se confundem porque são
quase que a mesma coisa, tá? Então, ela é uma mensageira circadiana, ela vai dar ordens para o corpo de acordo com o momento do dia, tá? E foi feito um estudo em crianças cegas, em que elas ingeriram melatonina como um suplemento e elas tinham o ritmo circadiano delas bagunçado, porque elas não recebiam exposição à luz, né? Porque a gente recebe exposição à luz pelos globos oculares, e aí a melatonina fez essa regulação do ritmo circadiano dessas crianças cegas, tá? E também tinha alguns adultos, e aí eles tinham esses distúrbios de ritmo circadiano, e a melatonina foi responsável por fazer esse ajuste circadiano, tá? Então essa é uma das funções também da melatonina. Número 3, equilíbrio metabólico, tá? E aqui, inclusive, pode estimular a perda de peso, ou então, com a bagunça circadiana, com a bagunça no nosso ritmo circadiano, a gente pode ganhar peso. Então, ela tem essa responsabilidade, tá? Ela modula também o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, mas além do crescimento, ele faz a regeneração celular, tá? E tem um estudo aqui, que eu vou deixar também na descrição, que ela fala sobre esse equilíbrio metabólico, tá? Número 4, aumento da imunidade. Essa é uma das funções mais conhecidas da melatonina. Ela é muito importante para a gente ter uma boa imunidade. Ou seja, quando a gente dorme mal, a gente está recebendo pouca ação da melatonina no nosso corpo e a gente baixa a imunidade. Então, de novo, as coisas estão muito relacionadas, tá? A melatonina está presente na saliva e é uma das funções ali em regular a imunidade. Também tem um estudo aqui sobre isso que eu vou deixar na descrição, tá? Número 5, repara os danos do corpo sofridos durante o dia. Quando a gente está ao longo do dia, a gente está sofrendo danos no corpo normais, naturais. A gente trabalha, a gente pensa, a gente, sei lá, bateu o carro, aí tu sofreu emoções, tu foi na academia, tu sofreu dano nos teus músculos normais, tudo natural isso, e aí durante a noite a gente está no momento de reparação, tá? Então, direta ou indiretamente, já que ela é um mensageiro, tá? Número 6, controle da pressão arterial. As células possuem receptores de melatonina, todas as células possuem esses receptores, e a melatonina se liga a esses receptores e promove a vasodilatação. Então, os vasos aumentam de tamanho e então a pressão arterial fica controlada, fica mais baixa, né, ou fica mais controlada, acaba não aumentando e a gente não fica hipertenso. Então, existe esse controle da pressão arterial também, tá? Número 7, presente em funções no sistema reprodutor, também no sistema reprodutor, né? Quando a gente fala que o sono é bom para todos os órgãos do corpo, inclusive para o órgão reprodutor, né? Para quem está planejando ter filhos, a melatonina também é uma das grandes responsáveis por esses benefícios, tá? Então, ela está presente em funções na produção de espermatozoides no homem e no folículo pré-ovulatório da mulher, tá? Então, se tu tá pensando em ter filhos, ter filhas, a melatonina é sim uma grande responsável por esse bem-estar e por essa saúde do nosso sistema reprodutor também, tá? Número 8, previne danos cerebrais e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e a demência. Eu já fiz vídeos falando sobre doenças neurodegenerativas, eu vou deixar o link da aula aqui embaixo. É uma série bem completa que eu fiz sobre os perigos da privação de sono ao cérebro, e a aula 5 foi sobre Alzheimer e demência, tá? A gente falou sobre o sono e a melatonina também está correlacionada com essas doenças neurodegenerativas, tá? Então agora tu já entendeu as funções, o que que é, vamos ver como é que ela é sintetizada no nosso corpo, tá? É uma das partes mais importantes da aula para quem quer entender a bioquímica de fato da melatonina, tá? Então, primeiro tem que ter o estímulo, tá? Tem que ter o estímulo e depois a produção. Então, o estímulo, como eu já comentei, a gente tem que utilizar energia física e mental. A gente vai desgastando o nosso corpo, a gente tem que cansar o corpo, e quando a gente cansa o corpo, a gente vai acumulando uma substância chamada adenosina. E quanto mais adenosina a gente tem no cérebro, mais é o nosso cansaço e melhor a gente dorme de noite, mais vontade a gente tem de dormir de noite.
E quando a gente tem bastante adenosina, é um sinal para o nosso cérebro de que está na hora de produzir melatonina, tá? Mas não basta a gente estar muito cansado para dormir. Tu já deve ter percebido isso contigo, que muitas vezes quando tá cansado, tu não é o suficiente para tu deitar e dormir, tá? Então, além disso, tem que ter a produção, a síntese de melatonina. E para isso, existem vários requisitos para que isso aconteça, e eu tô chamando aqui de cascata metabólica, tá? Tudo começa lá no L-triptofano, quando ele se converte em 5-HTP ou 5-hidroxitriptofano. Se tu não tá familiarizado com esses nomes, fica comigo que é bem simples, tá? Porque tem pessoas que gostam de entender o porquê das coisas. Existem outros suplementos que não sejam a melatonina de fato, tá? Muita gente suplementa o L-triptofano ou o 5-HTP, tá? E para isso acontecer, existem esses cofatores. Então, primeiro ponto, boa saúde do intestino, tu tem que ter uma alta permeabilidade de nutrientes ali, e também a vitamina D3 é importante para converter o L-triptofano em 5-HTP, tá? E depois disso, o 5-HTP vai se converter em serotonina, que é o famoso neurotransmissor da felicidade. Então, muitos antidepressivos são a base de serotonina. Então, a gente está colocando serotonina para dentro do nosso corpo, ou então são a base de 5-HTP, tá? Então, às vezes a gente suplementa 5-HTP ou serotonina e eles acabam nos deixando mais felizes, tá? Mas a cascata metabólica não termina por aí, porque o próximo passo é transformar a serotonina em melatonina, tá? Mas antes disso, para isso acontecer, precisamos também de cofatores, que são a vitamina B6 e o magnésio, tá? Então, já presta atenção nos cofatores, porque lá no final a gente vai falar sobre como produzir naturalmente melatonina. Então, terceiro ponto aqui, serotonina se converte em melatonina, tá? E os cofatores, ácido fólico, e é aqui que mora o grande ponto da produção de melatonina, que é a escuridão. Então, quando a gente está em um quarto escuro, a gente está na escuridão, a gente já está cansado e escuro, e a gente tem os nutrientes adequados para a gente produzir a melatonina, a gente produz naturalmente o corpo, e aí a gente sente sono e a gente dorme, tá? Então é assim que a melatonina é sintetizada no nosso corpo, tá? Suplementação direta, vamos falar um pouquinho sobre isso, talvez você esteja esperando por esse momento. Então, vamos lá. Venda sem receita médica é proibida no Brasil, tá? Talvez você já saiba disso, talvez não, mas é o que é. No Brasil não é possível comprar, tá? Estados Unidos e Canadá é vendido como suplemento. Eu moro em Toronto e aqui, se eu for no supermercado, todo supermercado existe lá uma área de farmácia e eu posso pegar a melatonina, colocar no meu carrinho e comprar. Então, isso é totalmente permitido aqui, é até perigoso, mas é o que é e é assim, tá? Antes de suplementar, estude e entenda o que está fazendo. Então, é muito importante que tu se pergunte o que é, para que serve e como que tu vai fazer isso para inserir um hormônio para dentro do teu corpo, tá? E procura auxílio de um especialista, muito importante. Primeiro porque tu não consegue comprar sem receita no Brasil, e segundo, para tu entender o que tu está fazendo e ter esse auxílio de fato, tá? E quando utilizar, é uma pergunta importante também para a gente te fazer. Da onde que eu tirei tantas perguntas, né? Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive se tu não me segue, meu Instagram tá aqui embaixo, Leonardo Framich, de vez em quando eu abro caixinhas de perguntas, e eu abri sobre melatonina para produzir essa aula, então por isso que tá cheio de perguntas, e essa daqui o pessoal se jogou, tá? Quando utilizar a melatonina, quando que eu posso utilizar, quando que eu posso suplementar a melatonina, tá? Existem alguns casos específicos que eu vou citar aqui, que é recomendado a suplementação, tá? Primeiro caso, jet lag, que é quando a gente viaja para um fuso horário diferente e a gente quer regular o nosso ritmo circadiano de acordo com o nosso novo horário. Então, nesses casos, é interessante utilizar esse suplemento, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá pro final da aula. Até posso falar agora, na verdade. Vou puxar para cá. Então, como utilizar para o jet lag? Então, imagina que tu está no Brasil, tu está viajando para Inglaterra, e aí tu está viajando não sei quantas horas, supondo que seja 6 horas. Então, tu está viajando 6 horas para frente, tá? Como utilizar? Então, começar a utilizar ao chegar
no local. Então, supondo que era para ser de tarde no Brasil e tu chegou na Inglaterra e já é de noite, então já tá na hora de tu dormir, só que tu não vai ter sono. Então, tu coloca um hormônio para dentro de ti que tá te avisando que é hora de dormir. Então, é mais ou menos assim que o teu corpo vai entender, tá? Então, quando tu chegar no local e for a hora de dormir, tu utiliza, tá? Dose recomendada aqui 500 microgramas, tá? Ou 0,5 miligramas, que o pessoal entende melhor, tá? Uma dose baixa, em geral a gente vai falar sobre dose depois, mas é totalmente o suficiente já, tá? 90 minutos antes de dormir, tá? Então, quando você estiver chegando no local e estiver mais ou menos faltando 90 minutos para tu dormir, que é a dose, que é o momento ideal, tá? 20 minutos de luz ao acordar para tu se recuperar, tá? Para tu já lidar com isso, para tu já acordar e já ajustar o teu fuso horário. E café também pode auxiliar quando tu tiver no teu período da manhã, tá? Então, discorri brevemente sobre quando utilizar a melatonina para jet lag, tá? Quando mais eu posso utilizar a melatonina? Trabalhadores de turno, que são aqueles trabalhadores que trabalham de noite e dormem de dia, ou então trabalham em horários quebrados, né? Se tu trabalha 12 por 36, vai ser muito difícil tu ter um sono bom. Na verdade, tu não vai ter um sono bom, não vai ter saúde, vai estar totalmente desregulado o teu sono. Mas se tu é um trabalhador de turno, ou seja, tu trabalha de noite e dorme de dia, o teu sono vai estar um pouco prejudicado também, você tem que ter vários cuidados e nesses casos pode ser que a melatonina te ajude, tá? Pessoas com idades avançadas, porque existe a calcificação na glândula pineal, que é um processo natural que acontece em pessoas mais velhas, tá? E aí ocorre a queda na produção, e a gente viu que é muito importante a gente ter a produção acontecendo para a gente não envelhecer, basicamente, tá? Então, pessoas com idades avançadas pode ser interessante. Crianças com autismo, já tem pesquisas sobre isso também, no auxílio do autismo nessas crianças, tá? Alguns transtornos de sono também são indicados, como transtorno do ritmo circadiano ou transtorno comportamental do sono REM. Se tu não sabe o que é isso, não precisa saber, tá? Eu diria que tu tem que consultar um médico. E podem até existir outros casos, mas esses casos são os conhecidos que podem ajudar, podem auxiliar a melatonina, tá? E vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco mais, tá? Efeitos colaterais. Geralmente é bem tolerada em adultos saudáveis, tá? Mas existem os possíveis sintomas e depende muito da dose que tu está utilizando também. A gente viu que 0,5 miligramas é uma dose ok, que já tem alguns efeitos, alguns benefícios, e aí a gente vai lá nas doses das melatoninas existentes e é tipo 10 miligramas ou 20 miligramas, o que é 20 vezes mais do que a dose recomendada. Então, dependendo da dose que tu utilizar, tu pode ter efeitos colaterais mais agravantes, tá? Como dor de cabeça, tontura, irritação no estômago, irritabilidade, sonolência ao acordar e diurna, claro, porque se tu tem ainda muita melatonina dentro do teu corpo, tu vai sentir sono durante o dia, porque ela ainda está alta, tá? Confusão mental, sonhos lúcidos e vívidos, isso é bastante comum em pessoas que utilizam doses muito altas, bagunça no ciclo circadiano natural, porque tu está tomando um hormônio que está te avisando para tu ir dormir, então tu tem que seguir tomando nos horários regularmente os mesmos, tá? Então todos os dias, se tu estiver suplementando, tem que tomar sempre no mesmo horário para não bagunçar o teu ritmo circadiano, tá? Próximo, se eu suplementar, o corpo diminui a produção natural? Sim, o corpo diminui. Qual é o problema disso? Na verdade, o corpo volta a produzir de forma regular caso a suplementação pare de acontecer. Então, como todo hormônio que a gente suplementa, o nosso corpo entende que está entrando lá e ele para de produzir. Mas se caso tu pare de suplementar, ele volta à produção natural. Então, não tem grandes perigos nisso, porque tu volta a produzir depois, tá? Próximo, tem como aumentar a produção de forma natural? E a gente já viu que sim, porque o nosso corpo produz de forma natural. A gente pode atuar nele
para facilitar essa produção natural ou para evitar com que ela baixe, tá? E como que faz? Então, é a mesma fundação para um sono de qualidade. Como é que a gente melhora a qualidade do nosso sono? Como é que a gente atua na melhoria do nosso sono? Essas mesmas estratégias são as estratégias para a gente aumentar os níveis naturais de melatonina. E quais são? Evitar luzes próximo do horário de dormir, porque a gente já viu que a melatonina precisa de escuridão para ser produzida, exposição à luz logo ao acordar, porque vai regular o teu ciclo circadiano, tu vai mostrar para o teu corpo que é dia, e quando a gente recebe luz, a gente para de produzir. E quando a gente para de receber luz, a gente volta a produzir, tá? Então, cansar o corpo durante o dia, exercícios físicos, tu vai começar a acumular bastante adenosina, que vai ser um gatilho biológico para tu começar a produzir melatonina, e evitar estresse à noite, porque o estresse libera cortisol e o cortisol vai inibir a produção de melatonina. Então, durante a noite lá, evitar o estresse vai aumentar a produção natural de melatonina. Eu diria que o mais importante aqui é as luzes, tá? Então, evitar luzes próximo do horário de dormir. Eu já fiz um vídeo sobre luzes de frequências altas são prejudiciais para o nosso sono durante a noite. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. E é um vídeo que, se tu assistir com atenção, tem o poder de melhorar drasticamente o teu sono, tá? Então, próximo aqui. Dá para suplementar por meio da alimentação? Sim, existem alimentos ricos em melatonina. E quais são? Vou citar alguns aqui, tá? Amêndoas, nozes, semente de girassol, cereja azeda, tomate, erva doce, cárcamo, coentro são especiarias, dá para tu colocar na tua comida. E a dieta mediterrânea também é rica em melatonina, a maioria dos alimentos, tá? Eu vou deixar um artigo científico falando justamente sobre a dieta mediterrânea e a melatonina, tá? O link do artigo tá na descrição. E aqui, buscar os precursores para a síntese. Então, existem lá os cofatores que a gente viu, e os cofatores vão fazer a síntese. Então, se tu tiver com déficit de algum desses aqui, tu não vai produzir o suficiente. Então, buscar alimentos com triptofano, vitamina D3, que é o do sol, né? B6, magnésio, B9, magnésio tem que suplementar, tá? Obrigatório. Pegar sol também. Aqui B6, B9 vai estar presente na carne, triptofano também. Então, o mais importante aqui seria o magnésio, tá? E muitas vezes, para muitas pessoas, a vitamina D também acaba ficando baixa e prejudica a produção natural de melatonina, tá? Fonte Michael Bruce, Sleep Doctor, sempre grande fonte aqui no canal, tá? Dosagens, vamos falar de dosagens, então busque fontes confiáveis. E por que eu tô falando isso? Foi feito um estudo em 2017 na Universidade de Guelph, que é aqui em Ontário, no Canadá, tá? E eles pegaram 31 suplementos e analisaram as quantidades que dizia no rótulo e as quantidades de fato no comprimido. E o resultado foi uma variação incrível de menos 83%. Então, se o comprimido dizia que tinha 100 miligramas, na verdade tinha 17 miligramas. Existiu essa variação e a variação de até 478% a mais de melatonina do que dizia na embalagem, tá? Então, existiram também a presença de serotonina nos comprimidos, então não era só a melatonina, era a serotonina junto, que a gente viu que serotonina se transforma em melatonina, mas não era o que dizia na embalagem, no rótulo, tá? E a variação também existiu de lote para lote, tá? Então, isso é um escândalo com o consumidor. Então, busca fontes confiáveis para utilizar essa suplementação, tá? E a fonte do estudo também vou deixar aqui embaixo na descrição. Sim, tem bastante fonte aqui nesse vídeo e se tu quiser se aprofundar, está na descrição, tá? A maioria das doses são extremamente altas, como eu já comentei. E se for suplementar, não utilize todos os dias, porque vai baixar os níveis naturais e na maioria dos casos não é necessário suplementação todos os dias, tá? Mas se tu tiver o acompanhamento de um especialista, ele vai te orientar da melhor forma, tá? Foque em doses baixas. O que são doses baixas? Eu vou reescrever aqui, tá? De 300 a 500 microgramas, que significa 0,3 a 0,5 miligramas, tá?
o que é bem abaixo de praticamente todos os suplementos que a gente vê por aí, tá? E vai aumentando se for necessário, tá? A meia-vida da melatonina dura de 20 a 50 minutos, então é uma meia-vida rápida, que significa que depois de 50 minutos já 50% da substância já baixou, tá? Então ela demora 50 minutos para diminuir pela metade, tá? Próxima pergunta: melhor horário para tomar de 30 a 60 minutos antes de dormir, tá? Para ela fazer efeito e liberar esse sinal para o corpo dizendo que é a hora de dormir, tá? Próxima: interação com outros medicamentos. Ela tem interação? Com certeza, com antidepressivos principalmente, tá? Porque eles são geralmente à base de serotonina e 5-HTP, tá? A maioria dos antidepressivos tem essas substâncias. Serotonina é um neurotransmissor que nos induz a felicidade, estados de felicidade, e a serotonina é necessária para a gente produzir a melatonina. Então, com certeza tem totalmente interação. Então, se tu vai utilizar, presta atenção se tu utiliza outros medicamentos, como medicamentos para pressão arterial. Também a gente viu que a melatonina regula a pressão arterial, tá? Sedativos, antibióticos também existe essa interação, antihistamínicos, e consulte o seu médico, tá? Vou até colocar uma estrelinha aqui, consulte o seu médico, tá? Existe overdose de melatonina? Sim, mas não se mostrou fatal, né? Foi uma pergunta que me fizeram. Ela agrava os efeitos colaterais se tu utilizar uma overdose, né? Overdose, uma dose muito excessiva. E existiu um caso famoso de um homem lá que utilizou 24 miligramas de melatonina, que é bem mais do que a dose recomendada, tá? Ali de 24 a 48 vezes a dose recomendada, ali de 0,5 miligramas ou de 1 miligrama, e ele sofreu desorientação, mas depois ele voltou ao normal, tá? E a relação com o Covid-19, a melatonina relacionada ao Covid-19, existiu já estudos, tá? Então a melatonina presente nos pulmões teria efeito protetor contra o Covid, né? Porque ela está diretamente ligada ao nosso sistema imunológico, a gente já sabe disso, tá? E alguns estudos sugerem que há essa correlação direta com o combate ao Covid, tá? Existe essa forte suspeita, tá? Não é comprovado, ainda não há certezas, tá? E a conclusão disso, dormir certamente é um excelente remédio contra o Covid. Eu ainda vou fazer um vídeo correlacionando o sono com a imunidade, mas eu já falei várias vezes aqui, já dei várias explicações, a gente já sabe que existe uma correlação direta do sono da melatonina com a imunidade, tá? E suplementação pode auxiliar durante o tratamento, tá? Pode auxiliar. Como eu falei, não está comprovado, tá? Léo, tu tomaria a melatonina se tu pegasse o Covid? Eu não sei, eu acredito que não, porque eu já tenho um sono bastante interessante, já me cuido de várias outras formas, né? Controle de estresse, alimentação, então provavelmente não tomaria, mas não descartaria também tomar, tá? Se agravasse esses casos, tá? Então, foi isso, tá? Resumo e conclusões sobre melatonina. Posso tomar melatonina, tá? O resumo é o seguinte, o resumo segundo as minhas opiniões, as minhas conclusões das minhas leituras. Tirem as suas conclusões, leiam de várias fontes diferentes, leiam de médicos. Não abre aí o Google, escreve suplementação da melatonina e lê os primeiros 3 sites. Vai em fontes confiáveis que tu confia, tá? Existem várias delas aqui embaixo nesse vídeo, tá? E na minha opinião, focar na produção natural é o melhor a fazer, tá? Então, cansar o corpo, né? Focar na produção natural, o que eu digo é focar na melhoria do sono como um todo. Então, cansar o corpo, exercícios físicos é a base de um sono de qualidade, porque quando a gente deita, a gente quer dormir, a gente precisa dormir, nosso corpo pede repouso e a gente entra em sono profundo, a gente produz mais melatonina, tá? Escuridão à noite, cuidar com luzes para não bloquear os efeitos da sintetização de melatonina natural pelo teu corpo, tá? E focar nos cofatores. Então, Léo, posso suplementar melatonina?
Pode, mas eu diria que existem outras formas de suplemento melhores do que isso, como os cofatores que são necessários para a produção natural. Vitamina B6, B9, magnésio, principalmente magnésio. Tem magnésio. Eu vou fazer um vídeo sobre magnésio, tá? Mas já existe muita informação sobre isso. É um suplemento necessário. Ele está presente em solos vulcânicos que a gente não tem no Brasil, nem aqui no Canadá, na América do Norte. Então, nós somos carentes de magnésio, tá? E ele é necessário para a produção de melatonina, por isso que muitas pessoas relatam uma melhoria do sono após a suplementação de magnésio, tá? Sol também é muito importante que tu pegue sol, tá? Para regular o teu ritmo circadiano e para regular também a produção natural de melatonina pelo teu corpo, tá? E o intestino saudável, lógico, então tu precisa ter um intestino saudável. O intestino é o segundo cérebro, ele tem mais neurônios do que o nosso cérebro, de fato, tá? Então é extremamente importante ter um intestino saudável também para a produção natural de melatonina, tá? Doses de 300 microgramas, que são 0,3 miligramas. 0,3 miligramas, tá? Podem ser suficientes e auxiliar para um sono mais profundo. O próprio Dave Asprey defende essa tese de que 300 microgramas de melatonina é uma dose natural, que é uma dose que o nosso corpo produz já. Só que a gente está falando de 0,3 miligramas, é muito menor do que todas as doses que a gente vê por aí, tá? Então, existe essa corrente de pessoas que defendem que é ok, que vai melhorar o sono, tá? Mas eu diria que há outras alternativas, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre 5-HTP, fazer um vídeo sobre GABA, fazer um vídeo sobre magnésio, vou fazer um vídeo sobre serotonina também. Então, se tu quiser se aprofundar nisso, em suplementos e inotrópicos naturais para auxiliar o sono, comenta aqui embaixo, tá? Se tu quer que eu fale mais sobre isso, e eu respondo todos os comentários. Então, comenta aí embaixo, tá? Então a aula de hoje foi isso, tá? Se tu quiser saber mais, te inscreve no canal, dá um gostei aqui embaixo se tu gostou do vídeo, comenta aqui embaixo o que tu achou, o que tu acha sobre melatonina, se tu já pensou em tomar. Eu respondo todos os comentários. Eu tenho um canal no Telegram, tenho minhas redes sociais aqui embaixo, então para me acompanhar, tá aí minhas redes sociais aqui embaixo. E eu te vejo na próxima aula e no próximo vídeo.